Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Nós iremos tratar a respeito sobre esse tema aqui. Demissão por atestado médico. É legal? O que fazer se demitido ou demitida após apresentar um atestado médico? Saiba como garantir os seus direitos. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Pereira, sou advogado e aqui estão as minhas redes sociais. Se você quer saber a resposta dessa situação aqui, fique neste vídeo até o final que eu vou explicar. Primeira coisa, a empresa, ela pode demitir um funcionário que apresentou atestado? Em regra, sim, mas a resposta, ela não parece ser tão simples quanto parece, tá? Tecnicamente, a empresa pode demitir um funcionário a qualquer tempo, a qualquer momento, sem justa causa. Mas isso não significa que essa demissão seja legal ou justa. O atestado médico, por um motivo indireto para dispensa, mas que houver um histórico de abstentismo, isso pode causar um aceite legal. Porém, se a empresa demitiu alguém exclusivamente por ter atestado médico, especialmente como doenças patológicas, doenças graves, pode haver um ato de abuso de direito e de discriminação. Agora vamos ver quais situações a empresa pode ou não pode demitir. Situações que eu deixo aí na tela. Quando é possível demitir um funcionário, né? Você que tem uma empresa, aqui é até muito importante deixar os dois lados da moeda aqui, um lado direitos do empregado e direitos do empregador. Então, todas as empresas, elas têm que seguir esses padrões aqui. A demissão sem justa causa, sem estabilidade. Contrato de experiência encerrado corretamente e funcionário não afastado. Eu vou explicar cada uma dessas situações, tá? Existem casos em que a demissão pode ocorrer mesmo após um atestado médico, sem que isso seja considerado ilegal. Então, é a primeira coisa que eu vou trazer aqui. A demissão sem justa causa, se não houver a estabilidade ou motivo discriminatório, a empresa pode dispensar o empregado. No entanto, ela deve, a empresa, de fato, pagar todas as verbas rescisórias corretamente. Esse seria um dos pontos principais. Em seguida, nós temos um contrato de experiência finalizado. Se a empresa decidir não renovar o contrato de experiência, não há nenhum tipo de ilegalidade. E a terceira questão, quando o funcionário não for afastado pelo INSS, pela Previdência, né, Social aí. Então, nessa situação, quando a doença não exigiu o afastamento por mais de 15 dias com benefício previdenciário, a empresa pode rescindir o contrato sem a estabilidade. Acho que são essas três situações principais que a empresa pode demitir. Bom, agora vamos ver quando a demissão pode ser considerada ilegal. Em quais situações não pode demitir de jeito nenhum. Certo, vamos lá. A primeira delas seria o funcionário afastado pelo INSS. Se a pessoa estiver afastada recebendo auxílio-doença ou algum auxílio acidentário, né, de fato, ela não pode ser demitida durante o período de afastamento. Em seguida, eu trago doenças ocupacionais, ou doença ocupacional, deixei aqui no singular, né? Se a doença for causada pelo trabalho e houver o afastamento pelo INSS, o funcionário tem direito à estabilidade de 12 meses após o retorno. Isso se encontra previsto do artigo 118 da Lei 8.113 de 1991. Então, estabeleceu sobre esse critério de doença ocupacional. Não pode mandar embora. Em seguida, que é o ato talvez dos mais comuns, infelizmente, seria a discriminação por condição de saúde. Se a empresa demitiu o trabalhador por doença que gera preconceito, isso pode ser considerado um ato ilícito e seria considerado de fato pela Justiça do Trabalho uma dispensa discriminatória. Então vamos citar exemplos para você trazer a realidade, né? Pessoa com HIV, pessoa com depressão grave,
transtornos psicológicos severos. Isso pode ser considerado uma dispensa discriminatória. E por fim, que também, tanto quanto os demais, super comum, seria a estabilidade da gravidez ou do acidente. Né? Aqui a doença ocupacional é uma coisa, acidente é outra. Tá? A estabilidade ou acidente de trabalho, nesses casos, a empresa não pode dispensar o funcionário sem pagar a indenização correspondente. Isso tem que ser avaliado caso a caso, mas, no geral, a análise, né, do pagamento da indenização tem que ser correspondente ao período que a pessoa trabalhou. Tá, vamos para o próximo. Certo. Você viu o que pode, o que não pode. Agora nós vamos, pelo menos tecnicamente, observar, segundo a legislação em vigor, decisões, aqui coloquei, trouxe a súmula do TST, trouxe a questão da legislação, o que diz a lei sobre a demissão por atestado médico. A legislação trabalhista, ela protege o trabalhador contra demissões injustas e tidas como discriminatórias. Nós vamos analisar esses pontos que eu trago aqui para vocês. Primeiro, o artigo 3º e o artigo 482 da CLT garante que o contrato de trabalho deve ser regido por princípios da boa-fé e não pode ser encerrado arbitrariamente. Em seguida, nós temos essa lei aqui, ó, pouco conhecida, Lei 9.029 de 95, que é a proibição da discriminação. Esta legislação ela proíbe a demissão por discriminação, incluindo por motivos de saúde. Em seguida, nós temos essa súmula 443 do TST, que presume discriminatória a demissão de empregado portador de doença grave que causa estigma ou preconceito. E, por fim, nós temos aqui a Lei 8.213 de 91, seu artigo 118, que estabelece a estabilidade de 12 meses para que o empregado afastado pelo INSS por doença ocupacional. Vamos lá para o próximo e o último slide. O seguinte, eu trago claramente o que fazer, né? Se você for demitido após apresentar um atestado médico, se você foi demitido, você deve guardar atestados, as mensagens de WhatsApp, conversas que você encaminhou, né, aquele atestado e foi por este motivo, né? Guarde todas as provas, guarde todos os atestados, os e-mails, mensagens que demonstrem a relação entre a demissão e o atestado. Em seguida, claro, eu coloquei consultar um advogado, obviamente, e ingressar com uma ação trabalhista, né? Porque vai ser avaliado quanto se houve de fato um abuso ou ilegalidade, né? E aí, nessa situação, caso a dispensa tenha sido discriminatória ou ilegal, é possível entrar com uma ação trabalhista. Na prática, eu já vivenciei profissionalmente uma questão em que a empresa diz assim, desconsidero aquele atestado médico. Eu desconsidero totalmente aquele atestado médico. E dessa situação, você vai ser demitido se você não vier amanhã. Resultado, ingressamos com a ação, ganhamos uma ação trabalhista decorrente dessa questão, indenização por danos morais, né? Danos materiais pelos prejuízos que a pessoa ocasionou, né? A empresa ocasionou, enfim, né? Em seguida, eu acho que não menos importante aqui nós temos poucas vezes que as pessoas têm feito é fazer a denúncia no Ministério Público do Trabalho. Os procuradores, eu tenho um colega procurador, pessoa fantástica, maravilhosa, autor de livros importantes de direito do trabalho, que cedo as minhas homenagens a ele. E aqui eu acho muito importante, né, o Rick Correia, né, um cara fantástico. Nós temos aqui a importância de você também fazer uma denúncia, né, denunciar o Ministério Público do Trabalho para fazer a investigação. Isso também não vai fugir de você querer ingressar com a ação. Isso aqui é paralelo. Não tem necessidade de você fazer tudo. Você pode entrar com ação trabalhista e denunciar ao mesmo tempo e provar que houve a denúncia, incluindo a, a, a reclamação. Bom, é isso. Eu encerro este vídeo agradecendo você que nos assistiu. Se você gostou, dá o seu like, dá sua curtida, compartilhe entre os amigos, grupos. Faça a gente crescer ainda mais aqui no nosso canal, que seja informativo,
não faço comentários de natureza pessoal, sempre de natureza técnica, nem não temos, nós temos isenção política, que é sempre observando o que critérios que encontram previstos em lei, de acordo também com as decisões dos tribunais. É muito importante ter um canal como este, eh, com todo respeito aos demais, ou que dão ou a ausência disso, algo que fale a verdade, que mostre a realidade dos fatos conforme o que se encontra em lei e também com as decisões dos tribunais. É muito importante, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, repito, dá o seu like, compartilhe, tá certo? E dê o seu comentário, claro, sugestões, críticas. Se tiver uma sugestão de novos temas, pode comentar aqui, tá bom? Forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.